lado que estamos hoje é Ajuda. Ajuda é um bairro aqui de Lisboa, do lado de Belém, e também um dos bairros que você pode conhecer um pouco mais da cultura lisboeta. Fugindo, claro, de toda a agitação que a gente tem em Lisboa e todos os pontos turísticos que a gente tem, até aquele lado que é Belém, né? E a gente tem ali um lugar super cheio por conta dos pontos turísticos. A gente tá aqui em Ajuda, então, hoje pra ficar mais quietinho. E aqui não é um bairro tão turístico assim quanto Belém, por exemplo, aqui do lado. Belém é aquele lugar que você conhece pelos pastéis de Belém, pela Torre de Belém, também muito conhecida. O Mosteiro de Jerônimos. Os Mosteiros de Jerônimos. Aqui é um lugar mais tranquilo, mais residencial, mas também tem muita história. E o lugar que estamos agora, nesse momento, é o Palácio da Ajuda. O Palácio Real foi feito depois do terremoto que aconteceu aqui em Lisboa, né? Porque ele foi feito meio que como um refúgio, tanto que duas características na época que foi feito, né, com essas duas características desse palácio, é que ele era para justamente evitar esses abalos sísmicos, ele é meio que anti-abalo sísmico, e também ele não foi feito com muita alvenaria, né? Ele foi meio que privado de alvenaria. Então, esse palácio aqui, ele é de extrema importância e a sua construção foi concluída em 1761. Esse palácio aqui tem várias estátuas que fazem menções às virtudes do ser humano, né? Tem humanidade, inteligência, bondade, amor à pátria, ações benéficas. Né? Enfim, são várias espalhadas por toda essa parte da entrada do palácio, são belíssimas, inclusive, se não me engano, são feitas de mármore, então... Sim. A gente chegou num dia aqui também que, na verdade, ele tá todo com tapumes, não tapumes... tapumes. Tapumes, andames, porque tá em reforma. Inclusive, tem algumas estátuas que estão faltando nos lugares que deveriam estar, né? Nas alcovas delas. A gente acredita que seja por conta da reforma, né? Porque tem algumas ali que estão com a base quebrada, tipo, que faltando algumas coisas, né? Tanto que a estátua da generosidade, ela tá faltando na mão. Inclusive, quando a gente estava vindo pra cá, a gente passou em frente a essa estátua. Tinha uma senhora junto com o marido e um filho pequeno, assim. E ela falou, nossa, é tanta generosidade que ela chegou até a perder a mão. Deu a mão pela generosidade. Deu até a mão dela. A gente tá a caminho da igreja. A gente tá indo pra onde? Pra igreja. É muito comum aqui ter essas igrejas, sabe? Igreja aqui na Europa é uma das coisas mais comuns. História, né? Sim. Então... E aí eu tava falando com o Maíque, né? Que tipo, deixa eu olhar aqui o Maps por motivos de somos pessoas perdidas. A gente tem que entrar aí. Tem que olhar o Maps, senão a gente se perde, não é mesmo? Pois bem, eu tava falando com ele, tipo, olhando as ruazinhas e tudo mais. Cara, eu moraria aqui fácil. Eu moraria aqui muito fácil. Tem uma coisa que a gente tava conversando, com o Uber, na hora que... Uber não, no Bolt, o motorista. Na hora que a gente tava vindo, que aqui em Portugal você tem a aparência das coisas todas muito antigas, né? Tem gente que acha isso muito esquisito. É como se fosse sujo, um aspecto de sujo. Tem gente que acha que é sujo, mas na verdade são só coisas bem antigas. É importante se tocar nisso, sabe? Não é que as coisas são... que vai estar sujo por dentro, é mais por conta da parte de fora que é antigo mesmo. Tem que levar em consideração que aqui são casas, às vezes de 2, 3 séculos. Então, 2, 3 séculos eu acho que eu tô exagerando, né? Ou não. Não, tem casas aqui de 2 séculos. Então assim, tem que levar isso muito em consideração, né? O quão antigas as construções daqui são. A gente está aqui agora na Igreja da Memória, que é uma igreja bem importante, na verdade, que é onde estão, né, os restos mortais do Marquês de Pombal. Ele é uma figura extremamente importante na história de Portugal e também na história do Brasil. Se você quiser pesquisar um pouquinho a respeito de quem foi o Marquês de Pombal e o que ele fez no Brasil, dá uma pesquisadinha, porque não é esse o foco. Mas só para dizer para você ter uma ideia da importância do Marquês de Pombal, o Marquês de Pombal foi o cara que institucionalizou a derrama no Brasil. E
E foi por causa da derrama que a gente teve um dos maiores eventos da história do Brasil, a Inconfidência Mineira. Você vê o nível da importância dele. Esse é o nível da importância. Então, vamos lá. Aqui, essa igreja, ela foi construída depois do terremoto, né? Ela foi construída ali em 1760. 5 anos depois do terremoto. Só que o que acontece? Essa igreja aqui, ela tem uma história de fofoca. Gostamos de fofoca. Pois bem, aqui em Portugal existiam os Távora, que era uma família muito influente. E Marquês de Pombal, ele acabou se envolvendo em uma contenda de famílias. Agora vamos contar a fofoca. Bom, como eu falei, o Marquês de Pombal, ele acabou se envolvendo numa contenda aí de família. Por quê? Dom José I, que foi a pessoa responsável pela construção dessa igreja, ele estava se encontrando com uma donzela da família dos Távora. Os Távora descobriram e mandaram assassinar Dom José. Só que ele, obviamente que isso aí não foi bem sucedido, ele acabou tomando 2 tiros. E o Marquês de Pombal veio ao auxílio de Dom José e acabou acabando com a família dos Távora, porque ele usou isso aí como um pretexto, porque existia toda uma complicação aí com os Távora, enfim, é uma história aí que a gente não sabe muito bem, então a gente não vai entrar nessa história, mas existia uma complicação com os Távora aqui. Então o Marquês de Pombal foi lá e salvou o bumbum de Dom José. E aí, em gratidão, ele fez essa igreja, por isso que ela é chamada de Igreja da Memória. Ela foi fundada, inclusive, acho que 2 anos. 2 anos após o incidente com os Távora. Sim, então assim, ela data de 1760, que foi, como o Mike falou, 2 anos aí depois do que aconteceu dessa contenda, dessa fofoca familiar. Dessa coisa meio Game of Thrones, sabe? Tipo a Cersei Lannister se misturando com o rei. E uma outra curiosidade acerca dessa igreja, a gente estava visitando, né? A gente visitou lá dentro, a gente estava parado olhando justamente a arca que tem os restos do Marquês de Pombal e veio a senhorinha falando, né, comigo, contando a história da igreja, essa história que a gente acabou de contar. A senhorinha muito gente boa. Muito simpática. Muito simpática, um amor de pessoa. Ela só veio e começou a contar, tipo, super empolgada a história. E ela contou também que essa igreja, ela já foi acertada por um raio. Já caiu um raio aqui nessa igreja. Que destruiu uma boa parte dela, inclusive. Uma boa parte. Então ela foi ainda recuperada depois de um tempo. E ela falou que o sacerdote da época estava dormindo e ele não viu nada. O sacristão, na verdade. Sacristão, né? Não, foi o sacristão na época. Ele tava dormindo, tadinho, que ele tava tomando conta da igreja, ele tava dormindo. Foi no horário do descanso dele que aconteceu a tragédia. Mas, obviamente, nada aconteceu, ele ficou bem. Mas a igreja precisou ser reconstruída. Mas essa tá aí, é uma história muito boa. E, tipo assim, são várias histórias relacionadas à igreja. É uma igreja relativamente pequena, né? Ela é bem pequenininha, ela é muito bonita, inclusive. O interior dela tem vários detalhes em dourado, sabe? Tem umas estátuas muito belíssimas, Sim. belíssimas. Ela é do estilo Bibbiani. Neoclássico também. E esse Bibbiani é um estilo italiano, é de uma família italiana. E não somos arquitetos, então a gente não saberia dizer ao certo com detalhes. Mas é muito legal que quando você tá descendo a rua, você dá de cara com ela e, tipo, ela tá... É no meio de uma praça. É uma praça bem ampla e ela tá bem no centro. É muito bonito aqui. A gente agora foi tentar ir no Jardim Botânico, né, que é conhecido também como o Jardim Botânico mais antigo daqui de Portugal. E a gente acabou não conseguindo entrar. Por quê? Parece ser uma coisa muito, muito forte aqui na Europa, os países europeus, os países de primeiro mundo, né? A questão é de você ter dinheiro. Você tem que ter dinheiro na carteira, sabe? Às vezes eu sinto um pouco de falta do Pix, pra ser bem sincero. Ou de pagar tudo no cartão. Né? Ou de pagar tudo no cartão, porque no Brasil a gente pagava tudo no cartão. Eu pagava tudo no cartão, sabe? E agora que... A gente tá indo pro lugar errado. A gente tem que seguir mais na frente. É reto. É mais reto. Vamos ver se for vir aqui. Eu confio que você tá com o celular. Eu só virei.
enfim, essa aí é... Por isso, esse é um dos motivos do canal ter o nome pra aquele lado, entendeu? Exatamente, que a pessoa é perdida. Então aqui na Europa é muito importante você andar sempre com dinheiro, sabe? Nem que você ande aí com 10, 15, 20 euros para essas eventualidades. Porque assim, a entrada do Jardim Botânico era 2 euros para cada pessoa. É, baratinho. Baratinho, sabe? Então, tipo, cara, gerar o cartão já vai pagar. Aí ela falou, não aceitamos multibanco e nem também aqui uma coisa chamada MBWay, né? Que seria... É tipo o nosso transferência de Pix. É tipo Pix. Que ele você dá o número do seu telefone ou qualquer outra coisa assim e você paga, sabe? E é só dinheiro, tipo um museu, sabe? Um jardim botânico. Assim, eu até tenho dinheiro na bolsinha de moeda, mas tipo, você tem 1 euro em muitas moedas. Porque, tipo, eu gasto um dinheiro que tenho quando eu preciso ir na padaria, por exemplo. Eu pago um dinheiro. Geralmente eu tenho dinheiro na carteira, só que as moedas todas já pra padaria. Jardim Botânico daqui é belíssimo. Ele foi feito, né, em 1768 pelo próprio Marquês de Pombal. Pelo Marquês de Pombal. Marquês de Pombal aparecendo novamente aqui no vídeo, não é mesmo? Como a gente tinha falado que o Marquês era muito importante, então foi ele que fez o Jardim Botânico. Aqui a gente tem a parte da estufa, que a gente infelizmente não conseguiu visitar por motivos de informações. O que acontece? Existe uma coisa aqui em Portugal em relação a horários, que a gente tem uma diferença entre o horário de verão e o horário fora do verão, né? Vou falar de inverno, porque não necessariamente é inverno. Sim. Então, assim, no Google a gente olhou, tava falando que ele estaria aberto até às 8. Só que fora do horário de verão ele fecha às 5. Então, infelizmente, a gente acabou chegando num horário muito próximo de fechar, né? A gente teve somente meia horinha, na verdade, para poder visitar o Jardim Botânico, sabe? Sim, e a gente olhou bem por cima, porque o jardim é muito bonito, é muito grande e a gente tem várias espécies de plantas, de árvores muito bonitas e a gente precisava... Tem árvores brasileiras também. Sim, tem o meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Eu não consigo não para as crianças, existe um jacarandá lá dentro. Então tem muita coisa bonita lá dentro. Tem árvores da Ásia, tem árvores da África. Inclusive tem uma pata de elefante que eu achei incrível. Eu nunca tinha visto a árvore pata de elefante, eu achei ela belíssima. Que ela possui o caule, a base perto do chão. Um pavão. Bom, esse pavão aí, ele faz parte do Jardim Botânico. O Jardim Botânico tem diversos pavões também, que são belíssimos. Gente, tinha pavão branco. Eu acho a pavão branco a coisa mais linda. E tanto que na hora que a gente chegou ali, né, pra poder visitar, a senhora que tava ali, ela falou, a gente já fecha 5 horas, vocês querem entrar? A gente quer. Não, é porque os pavões já estão chegando aqui para eu poder dar comida para eles. Já estava na hora de alimentar os pavões. Uma coisa importante também é que dentro do Jardim Botânico existe uma parte do jardim que é uma parte mais sensorial, vamos dizer assim, né, para pessoas que são deficientes visuais, inclusive. Que é tipo um jardim olfativo. Sim. Isso é bem legal. Uma coisa que eu achei bem triste foram as rosas, que tinha umas rosas lá, mas infelizmente já estavam meio xoxas, meio capenga. Mas é por causa da época. A gente tá no outono, chegando inverno aí daqui a pouco. As rosas já estão começando a murchar, já estão bem feinhas, mas tirando essas coisas, né, é bem legal. Eu achei que, assim, as fontes faltaram um pouquinho de cuidado, talvez. Sabe, uma restauração, uma limpeza, porque é bonito demais, sabe? Mas infelizmente não tá tão bem cuidado assim. E lembrando que para entrar nesse jardim botânico, a gente pagou 2 euros para cada, não foi? 2 euros para cada, tirando os lugares que a gente foi hoje, o Palácio Nacional daqui da Ajuda. A gente entrou de graça, os museus são pagos. Sim, ambos os museus são 10 euros para entrar. E também a Igreja da Memória
A gente entrou de graça porque é uma igreja que está no meio da cidade. Sim. Você não paga nada para entrar na igreja. E aqui a gente finaliza nosso passeio na ajuda do ladinho de Belém. Com essa mesa aqui, cheia de coisas gostosas pra gente poder tomar um café agora. Já tá chegando no final do dia. Agora tem que repor que a gente gastou com essa andança. Então a gente espera muito que você tenha gostado, que você tenha curtido, conhecer um pouquinho da ajuda junto com a gente. E no próximo vídeo a gente vai te contar pra que lado a gente vai.